Muito bem, né? Vamos cumprimentando a todos, né, que mais uma vez estão se fazendo presente em nosso círculo de instruções, né, e nosso círculo de troca de ideias, de informações. Esse nosso círculo no qual nós aproveitamos, né, para aprofundarmos cada vez mais nos assuntos referentes aos Yoga Sutras. Nós continuamos dentro da quarta sessão e hoje nós vamos ao Sutra de número 21, né, dentro da quarta sessão. Destacando que esse Sutra também, o 21º, ele dá um encerramento, né, naquela microsérie de sutras enunciados pelo próprio Taimini de 4 sutras, né, que começou há alguns sutras atrás e vinha fazer o fechamento dentro do 21º Sutra, né, abordando o tema. Então, acho que é muito importante trazer, né, um destaque sobre isso. Acho que outro ponto também mais importante, antes de nós trazermos um mergulho, para constatarmos realmente todo esse espaço que nós estamos dando, é nós olharmos aqui atrás, né, as sinopses que vem fazer os destaques, né, sobre os sutras, né? E os destaques que me trazem aqui através do sutra mostram-me que eu estou interpretando errado. E até o 22º, né, para poder fechar aquela série de 4 sutras. Depois nós vamos nos atualizando, porque aqui está me trazendo os outros dados, mas logo mais a gente vai se atualizando e vamos vendo então. Era 19º, né, 20º, 21º e 22º sutra. Correto, né? Então nós estamos então dando continuidade a essa microsérie de 4 sutras, mas destacando que nós estamos na jornada inteira da quarta sessão, que trata especificamente do assunto Kaivalya-pada, e claro que traz também algumas discussões filosóficas, traz ali alguns apontamentos também de interpretações, de orientações, né, de discussões que decorriam e ocorriam, ou ainda podem ser que gerem dúvidas nesses períodos que nós estamos vivendo, ou para que, por finalidades de estudos e compreensão e mergulho, né, numa discussão, na busca do esclarecimento desses pontos, cada um de nós é convidado a interagir, cada um de nós é convidado a mergulhar, e cada um de nós é sempre convidado, né, a ter conhecimento sobre todos esses temas, né, em todas as linhas de raciocínio, as linhas de pensamentos, para que nós possamos fazer o confrontamento nós mesmos e chegarmos às constatações que são nos expostas aqui no livro, se assim preferirmos, né, realizarmos as experiências, realizarmos por nós mesmos, né, essas buscas, ou até mesmo termos acesso, né, a essas discussões que decorriam, ou até mesmo pode ser que nós possamos usar esses pontos específicos para a finalidade de um conhecimento do que pode ser que em um determinado momento gerem dúvidas, né, em nossa caminhada, e aqui tem, né, os pilares dos esclarecimentos referentes a esses pontos, ou que norteiam para que nós compreendamos alguns pontos específicos que no correlacionamento dos assuntos, na interligação, interconexão desses assuntos, nós possamos fazer uma ligação, né? Nós possamos fazer uma ligação e assim chegar a uma profunda certeza, convicção, né? Uma profundidade de um esclarecimento sobre esse tema. Eu vou fazer novamente a leitura da sinopse da quarta sessão, o primeiro sutra, uma sinopse que Taimini nos apresenta, no qual o Taimini é o autor do livro, né, no qual ele aproveita a oportunidade para destacar que a confecção da quarta sessão ela está enumerada em alguns blocos, né, de sessões, de micro-sessões, vamos dizer assim, dentro de toda a sessão número 4, que vem destacando a importância dos assuntos nos seus correlacionamentos, né? O que cada quantidade de sutras dentro da quarta sessão destaca sobre determinada linha de raciocínio ou pensamento. E nós estamos então chegando no penúltimo sutra dessa etapa de sutras que teve início nas discussões no sutra de número 12 e perfez o caminho até o sutra de número 22. Então, ou seja, nós temos mais um encontro ainda, né, o 22º Sutra, para poder fazer o fechamento, né, dessa sequência, né, de 10 sutras que vem trazer debates importantíssimos sobre esse relacionamento de Patri, relacionamento de Chitta,
E esse relacionamento, vamos usar a palavra, essa correlação, né? Eu estou usando bastante essa palavra hoje, já deu para ver que essa palavra vai nortear hoje o nosso encontro. Mas então assim, né? Nós falamos sobre Pactre, meditamos bastante sobre Pactre, fizemos meditações sobre a matéria, meditamos sobre Chitar, né? Trazemos um montão de informações sobre Chitar, discussões sobre Chitar, e também podemos ter a oportunidade de meditar sobre Purusha, que é o eterno percebedor, quem é que está atrás, né? E faz todas as observâncias, todas as percepções. Eu vou fazer a leitura novamente desse ponto. Talvez você possa ter já intrínseco dentro de si, né, esse resumo pela sequência de que nós já fizemos leitura deles, mas é sempre bom porque ele pode nortear ou nos esclarecer o porquê que nós estamos vendo esse determinado tema, né? Ele pode servir de um mapa norteador ou mapa que estabelece um ponto específico para que nós possamos não esquecer do que nós estamos vendo, do que nós estamos observando, quais as observâncias, né, que estão sendo descritas para nós fazermos, para que nós possamos atentarmos ao discurso, né, e também as colocações que são feitas por Taimni à medida que ele traz suas reflexões orientadas, né, pelo enunciado ou pelo sutra em que é disposto pelo nosso grandioso mestre Patanjali. Tá bom? Vamos fazer então essa leitura aqui. Sutras da quarta sessão, de número 12 ao 22, que diz assim, ó. Depois de tratar dos veículos da mente, Chitta, e das formas vasanas, que acarretam incessantes transformações, vitris, nestes veículos, Patanjali discute a teoria da percepção mental, usando a palavra mental em seu sentido mais amplo. Segundo ele, dois tipos inteiramente diferentes de elementos estão envolvidos na percepção mental. De um lado, é preciso haver um impacto do objeto na mente através das propriedades características, e do outro, o eterno Purusha tem de iluminar a mente com a luz da sua consciência. A menos que ambas as condições estejam simultaneamente presentes, não pode haver percepção mental alguma, pois a mente é em si mesma inerte e incapaz de perceber. É o Purusha o verdadeiro percebedor, embora ele se mantenha sempre no lado fundo. E a iluminação da mente com a luz da sua consciência, a luz de Purusha, faça parecer que é a mente que percebe. Este fato só pode ser compreendido quando a mente é inteiramente transcendida e a consciência do Purusha estiver centrada em seu próprio Swarupa, em plena consciência de realidade. Ok, né? Bastante interessante. Aviva-nos a mente a um monte de questões. Nós já poderíamos entrar aqui, né, em muitas deliberações acerca do tema que se apresenta, mas nós vamos, né, seguir com as deliberações que nós temos hoje, né, ordenadas para o 21º Sutra, e dentro dessas ordenações, evidentemente, a gente pode buscar esclarecer alguns pontos específicos que aqui estão, mergulhar em determinados momentos, né, de discussões e aprofundar um pouco mais o que nós vamos ver, tá? Deixa eu puxar um pouquinho aqui para vocês. Eu já tenho aqui o marcador de página que faz a marcação e nós vamos utilizarmos, né, de gancho para que nós possamos deliberar sobre o Sutra 21, a quarta sessão. Eu nem li o título dele ainda, né? Nós nem temos acesso qual é o título até então nesse nosso encontro de hoje, né? Eu quero destacar para vocês aqui, ó, 20º Sutra da quarta sessão, tá? Aqui diz assim, né? Nós discutimos isso no sutra anterior. Além do mais, nem lhe é possível funcionar de duas maneiras, como aquele que percebe e aquele que é percebido ao mesmo tempo. Aí nós mergulhamos numa série de discussões, né, no sutra anterior, aproveitamos o gancho da oportunidade, perfazemos algumas orientações que estavam descritas anteriormente, com a fim de um avivamento, ou uma reflexão do que nós tínhamos visto, e depois nós mergulhamos na discussão desse sutra aqui, né? E esse sutra aqui, ele diz assim, né, que
Deixa eu pegar um trechinho aqui. Ó, daí ser impossível saber o que a consciência é em si mesma enquanto ela está nos domínios da mente. Na medida que o aspecto cognitivo da consciência age por intermédio da mente, ela está, por assim dizer, voltado para fora e conhece outras coisas no domínio da mente. No domínio da mente. Somente quando estiver livre da servidão da mente e voltar-se para o seu interior, poderá conhecer a si próprio, conforme explicado na quarta sessão no Sutra 22. Tá? Então nós temos mais um Sutra ainda logo após esse, para que possamos chegar no 22. Tá? Porque hoje nós vamos ao 21º Sutra, destacando que o 19º Sutra, nem ela é auto-iluminativa, pois é perceptível. Ok? Perfeito? Nem ela é auto-iluminativa, pois é perceptível. Então nós temos mais uma linha de um entendimento. Até a gente falou sobre o Sol, falamos sobre a Lua, né? Lembra que nós comentamos, né, que a Purusha é o Sol, e destacamos que a mente seria como a Lua, que recebe toda a energia. Só existe por causa da iluminação de Purusha, que é o Sol, tal. E agora nós vamos então para a discussão acadêmica relacionada ao 21º Sutra da quarta sessão, que diz assim, ó: se fosse admitida a cognição de uma mente por outra mente, teríamos que admitir a cognição de cognições e também confusão das memórias. Interessantíssimo o título, né? Provocador ao mesmo tempo, com um ar de desconexo de tudo que nós estamos vendo de assunto, mas ele traz uma importante observação. Faço a leitura novamente do título para que possamos observar o que foi travado aqui, ou o que possivelmente será travado aqui de discussão para nós observarmos. Se fosse admitida a cognição de uma mente por outra mente, teríamos que admitir a cognição de cognições e também confusão de memórias. Sutra da quarta sessão, Sutra de número 21. O que aqui quer nos trazer de destaque? Né? O Sutra de número 20 da quarta sessão, o anterior, ele diz assim, ó: além do mais, não é possível funcionar de duas maneiras, como aquele que percebe e como aquele que é percebido ao mesmo tempo. Né? Então o tema vem mostrar que Cheta, a mente, ela não pode ser um veículo autônomo, né? Ela não pode ter em si os poderes de percepção. Ela é apenas um instrumento, ela é apenas um veículo. Né? Destacamos que nós fizemos uma analogia que a gente está usando esses últimos dias da luneta, lembram? Né? O observador do navio, o capitão, em alto mar, utilizando-se da luneta como instrumento para poder olhar ao longe. Então, a luneta passa a ser apenas um instrumento para que ele possa fazer as observações por intermédio da luneta sobre o campo que ele quer experienciar, né, sobre o seu campo de experiência. Mas não podemos dizer que é a luneta que tem vida. A luneta é apenas, por si só, um instrumento originário ou criado, elaborado de impacto, matéria pura, né? Em matéria pura, e que ela apenas é um mecanismo que serve para que a pessoa possa fazer, né, no caso o capitão, a aproximação das imagens que estão ao longe, mas que por ela, em sua natureza, é inerte, né? Não tem não tem outra funcionalidade a não ser isso, não tem uma autovida, não tem nem sequer a sua função, né, para a qual ela está sendo concebida. Se não fosse o uso da inteligência do capitão, ela seria exercida. Ela não tem um peso, um significado nenhum. É preciso o discernimento do capitão,
a leitura, a cognição, a interpretação, para que utilize aquele mecanismo como uma ferramenta que possa lhe auxiliar na busca de experienciação, né? Na busca de observação e experienciações de imagens que estão distantes, né? Estão de uma certa longevidade. Então a gente pode trazer aqui umas meditações que aquilo é apenas um instrumento, né? Apenas um instrumento. No caso de Chitta, né, a mente e todos os seus anteparos, seus desdobramentos, podemos dizer que as lentes, né, as membranas, eu não sei se poderia ser os invólucros, né, os invólucros que estão na luneta, eles abrem-se um a um, e vai aumentando o tamanho da luneta e vai permitindo, através desse aumento dessa luneta, né, desses invólucros, vai permitindo que as lentes vão fazendo a aproximação dos objetos mais distantes, porque é uma sobreposição de lentes, né, que fazem então que amplie-se muito a imagem que está muito distante, né? Faz que haja uma grande ampliação para que possa ser observada pelo observador e o observador possa fazer uma leitura do que está distante, né? A gente vê camadas, né? Podemos dizer que essas camadas, nessa analogia dessa luneta, né? Nós podemos dizer que essas camadas são as camadas de Chitta, né? Cada camada que nós temos dentro do desdobramento de Chitta, que perfazem então um caminho de 7, né? 7 desdobramentos que são realizados. Nós até podemos fazer um apoio aqui em imagens que a gente já olhou diversas vezes, essas imagens, né, aqui da primeira sessão. E aqui nos traz, né, mostrando todos os desdobramentos em Samadhi, né? A gente vê todas as etapas que se configuram até chegar a Samadhi. A gente já mostrou diversas vezes essas imagens aqui, mas eu estou utilizando-me só como apoio, né? Que vem mostrar os desdobramentos dentro do Mana Maya Kosha, na classificação Vedanta, na classificação teosófica significa o corpo mental inferior. Posteriormente também o Vijnana Maya Kosha, que seria o corpo causal, dentro da classificação teosófica. Ananda Maya Kosha, o veículo búdico, né, dentro da classificação teosófica. Posteriormente o corpo Atman, ou veículo átmico, e depois o mergulho, né, em Narbija Samadhi. Aí vem Dharma, Mega e Samadhi, aí sim, né, consubstancia-se com o Kaivalya, né, finalizando então toda essa jornada, né, e esses passos que são perfazidos dentro do caminho dos desdobramentos para que haja então, né, essa jornada conclusa. Então a gente vê que é 4 passos externos, entre aspas, né, e 3 etapas, né, Dharma, Mega e Samadhi posteriores, para que haja, né, a posteriori, né, para que haja depois, então, né, um mergulho muito profundo em Kaivalya, né? Então tá bom, deu para nós trazermos essa reflexão e estas observações para podermos fazer as mensurações. Mas aqui no Sutra 21, ele quer trazer uma discussão do que pode algumas pessoas, algumas interpretações, ou alguns levantes de discussões, ou até mesmo isso já foi realizado, ele traz para uma apreciação. Ele quer dizer da cognição de uma mente por outra mente. Cognição de uma mente por outra mente. Então, o introdutório, né, ele quer nos destacar essa discussão, ela quer nos levar ao seguinte entendimento. Se, no exemplo da luneta, que eu acabei de dizer agora, eu falei dos invólucros, né, sequenciais que formam toda a luneta. E cada invólucro baseado no outro invólucro traz mais definições, né, das imagens que serão ampliadas, ampliando ainda mais essas imagens, trazendo mais resolução, mais nitidez, mais poder de observação para o observador, né? Eu falei invólucros. Acabei agora há pouco também de fazer um destaque para vocês sobre as etapas dos desdobramentos em Samadhi, mostrando que cada um desdobramento em Samadhi, né, no veículo inferior, no veículo superior,
né? E depois os demais desdobramentos dentro da própria mente, né? Dentro da própria mente do segundo de Manas, Buddhi e Atman, né? Perfazem como se fossem, né, invólucros, perfazem uma direção como se fosse invólucros, como se fossem estanques, como se fossem etapas, né? Como se fossem períodos, né? Como se fossem elos de uma corrente de um todo. Tá? Vocês já perceberam isso. E aí surge uma discussão, né? Uma discussão filosófica na jornada do yogi, que e se cada um desses invólucros, né, cada uma dessas etapas, elas tiverem por si só, né, todos os arranjos de Chitta fragmentados ou diluídos dentro de cada um desses invólucros, e nós temos então, né, toda a cognição de uma mente ali, posteriormente ao outro invólucro também seria uma outra mente, e outra mente, e outra mente, até findar toda a série. E não seria apenas, né, ao alto, ao profundo, ao superior, que nós teríamos apenas uma iluminação que desceria por meio desses invólucros e chegaria à etapa final. Mas cada estanque seria por si só uma mini-mente, mini-Chitta, né, em si. Essa pode ser, talvez, para os olhares de muitas pessoas, eu não sei se eu consegui me expressar bem também, não sei se eu consegui passar, mas acredito que sim, né? Essa é uma discussão muito importante, que pode ser que algumas pessoas já devam ter suscitado. Eu nunca tinha feito uma pergunta dessa natureza e também nunca ia fazer, porque nem cheguei a um raciocínio tão profundo para poder chegar a um duelo de conflito mental no entendimento sobre isso. Eu nunca cheguei, né? Mas se está aqui, se foi citado aqui, se Patanjali está trazendo para a roda de conversa, se o Patanjali está trazendo para a roda de advertência e ele está trabalhando para esclarecer esse ponto, é porque tem coisa aqui, né? É porque verdadeiramente foi suscitado isso e verdadeiramente foi levantada essa questão. E verdadeiramente, no momento do tratado, da elaboração da série dos Yoga Sutras, né, do tratado firmado, esse detalhe entrou aqui para que haja uma advertência, né? Para que seja deixado aqui para alguma finalidade específica, se houver e por que há de haver. Porque se está aqui, consequentemente, essa dúvida foi levantada, é levantada, ou em determinado momento da jornada do yoga, nós podemos chegar até mesmo a duelarmos-nos, né, nos conflitos das nossas experiências que nos possam carregar para essa linha de entendimento. Então aqui está um freio de mão, né, aqui está um gancho, um freio de mão, que quer dizer, opa, segura aí, pera aí que você vai se perder, né? Então aqui está uma discussão elaborada sobre tudo isso. Conseguiram pegar o gancho do que quer nos trazer aqui esse sutra? Né? Conseguiram fazer a percepção, nós conseguimos entender o que aqui quer dizer, baseado no que o Sutra 20 está dizendo, né? Na discussão do funcionamento de Chitta, e junto com Purusha, e nós já havíamos falado do Sol que está atrás iluminando com o Sol que está na frente, a gente já falou tudo isso, né? Sobre que a Chitta é apenas a Lua, que Purusha é o Sol. Sem o Sol atrás, a Lua não brilha, Chitta não existiria, tal, a função de Chitta se perderia, porque ela é um anteparo, ela é um instrumento, ela não tem vida própria. E aqui, né, no 20º Sutra, ele traz um afinamento, né, do assunto, dizendo que não poderia Chitta funcionar de duas maneiras, né, iluminando o observador atrás e iluminando para frente. Então, ou seja, ela é um agente percebedor atrás que utiliza-se de Chitta como mecanismo para a observação de Paktari, de experienciação em Paktari, né? E aí aprofunda um pouco mais, abre-se um pouco mais os leques dessa discussão, e agora entra nessa discussão que nós vamos estar aqui perfazendo a leitura, tá?
Tem um ponto específico que nós vamos falar muito de Buddhi aqui, né? Buddhi, nós já sabemos que é o veículo da intuição, né? Então, quando nós estamos já muito bem evoluídos, quando nós estamos adentrando os caminhos, né, da quietação dos vitris em Chitta, através da Ashtanga Yoga, né, a yoga externa, começa Buddhi a espargir cada vez mais seu poder sobre todos nós. E nós começamos a nos aproveitar no bom sentido da palavra, não aproveitar no sentido de tirar vantagem, mas aproveitar no seguinte, de que nós temos uma luz que brilha no profundo de nossa consciência, que nos já dá as direções e a direcionabilidade. É uma coisa muito gostosa, é muito prazeroso, é muito excitante, no sentido de que nos traz uma paz, um alento, um acalento muito grande, nos deixa muito com a fé fortalecida, firmado no entendimento, nos deixa muito harmonizados, muito tranquilos, muito sereno, porque nós temos, né, a certeza que brota de dentro de cada um de nós, por estarmos sendo abastecidos por Buddhi, né? Por Buddhi. É muito gostoso, espero que vocês já tenham experienciado, sentido, e quem ainda não sentiu vai sentir, e quem está sentindo sabe o que eu estou falando e pode até mesmo ampliar o que eu estou dizendo. Nós temos que ver aqui que vai falar sobre uma discussão sobre Buddhi. Eu vou só pincelar ela como introdutório, porque quando nós chegar ali já pode servir, já até mesmo que eu passei de introdutório aqui, para finalidades de entendimento, um avivamento, né, sobre esse tema quando nós vimos. Nós podemos esquecer que a definição de Buddhi para a língua, para o nosso entendimento de português, seria intuição. Só que nós temos um conceito, ou talvez temos esse conceito de intuição como sendo algo vago, né? Não sei, acho que é isso, acho que é aquilo, não. Aqui nós temos que entender que é algo que é isento de erro, né? É uma percepção de Chitta, é uma percepção de alto grau de Chitta, né, muito profundo. Já estamos quase em Atmana, estamos lá dentro da mente superior, né, da mente abstrata, nós estamos da mente profunda, e é uma percepção, é uma canalização, vamos dizer assim, de contatos com, evidentemente, com uma corrente, perdão usar esse termo, tá? Porque nós temos que imaginar um veículo, né? Nós temos que imaginar que ela tem que ser abastecida por algo, e esse abastecimento por algo, eu quero definir que esse algo é um pensamento, é uma fluência, é uma energia, é um algo, né? Tem que ter um algo ali para abastecer, tá? Tá entendendo? Não pode se ter, né, um mecanismo de natureza de fazer leitura, de interpretações e leituras, se não estiver recebendo as informações, os dados, né? E a partir desse momento ele reflete, então ele esparge para a consciência inferior com fluidez, porque não há impedimentos dos vitris da mente, e ele passa então a trazer uma iluminação muito grande. Então nós passamos a ser baseados na veracidade, na retidão, na iluminação, e nós chegamos então a um momento muito importante de cada um de nós, né? Nós começamos a agir de forma isenta de erro, nós começamos a agir de forma isenta de titubeações, e nós passamos então a ser ótimos conselheiros no caminho da jornada, perfazendo. Nós temos então um conhecimento isento de erros, muito isento de erros, né? Inclusive nós temos informações que nos chegam de todos o tipo, todo o tamanho, a dimensão, para todo momento, para toda a pergunta, para todo o entendimento, e é uma paz muito grande mesmo, né? E aí esse atributo Buddhi aqui quer nos dizer que há um conhecimento dentro da linha das experiências do yoga, que nós temos Buddhi, né? Nós temos Buddhi. E imaginar essa discussão que aqui vai ser travada sobre aqueles invólucros, né? Cada um invólucro então é uma mente, é um encadeamento de mentes subsequenciais,
teríamos que admitir que haveria então essa faculdade de Buddhi exercida sobre a outra. Que confusão daria, né? Se nós já temos uma intuição da mente abstrata, a mente profunda, né? A mente superior, nós já temos isso lá, quase chegando em Atman, lá em cima, lá no alto, né? Me perdoe se eu estiver falando errado sobre a mente abstrata, né? Mas é o mais profundo de Chitta. E nós tivéssemos uma sequência desencadeada de um sobre o outro, que confusão isso poderia gerar, né? E aqui ele está dizendo também, e haveria confusão de memórias, porque teríamos que aceitar, na mesma definição, se houvesse Chittas sobre Chittas, que nós teríamos locais de armazenamento de memórias. Então nós teríamos armazenamento de memórias sobre armazenamento de memórias. Assim que avançaríamos dentro de um invólucro ao outro da mente. Me perdoe se essa palavra nem era muito bom dizer, né? Mas no sentido assim dos desdobramentos dentro da mente. Nós entramos em Samadhi, nós desdobramos-nos em Samadhi dentro da nossa mente, acessando a nuvem, e vamos para o nível superior. Desdobramos em Samadhi e vamos a um nível superior. Então eles estão dizendo que cada um desses níveis em si é uma Chitta em si, né? Uma mente em si. E aqui está nos trazendo uma advertência de que isso não pode ser. É isso que nós vamos buscar agora ler aqui, é isso que a gente vai trazer de entendimento, esse é o caminho que Taimini quer nos orientar, perfazendo o entendimento deixado por Patanjali, pelo nosso mestre, para que nós mergulhamos e afastamos de nós essa dúvida, se caso ela pairar, ou em determinado momento nós encontrarmos com possível discussão, ou até mesmo entendermos, né, que talvez alguma escola possa estar defendendo isso. Eu, nas minhas pesquisas, que não foi tão aprofundadas assim, não posso estar aqui trazendo inverdades, nunca ouvi falar sobre isso. E acredito que não vou ouvir falar de verdade que alguma escola esteja falando sobre isso. Mas na caminhada do yoga, né, nós vamos ter as nossas experienciações e pode ser que tu encontre este tema. Vamos fazer a leitura então. A leitura ela perfaz mais ou menos uma folha de rosto, né? Uma folha de rosto aqui e metade da outra folha de rosto aqui. Então vamos dizer assim, de uma folha, né? A 3/4 de uma folha, podemos destacar desse sentido. Eu vou estar fazendo uma leitura cadenciada para que nós possamos observar alguns temas específicos. Talvez já pelo tempo adiantado não vamos conseguir mergulhar em tudo que era para nós mergulharmos, né? E vamos ver o que quer nos trazer esse tema, vamos aprofundarmos todo nele. A quarta sessão está chegando, o Sutra 22, a quarta sessão está chegando aí. É um momento muito importante, é um momento de muita reflexão, é um momento muito ímpar dentro dessa jornada, porque ele marca, né, talvez o fechamento de um ciclo de diálogos e nós vamos para outros diálogos, perfazendo a jornada de Kaivalya, né? Vamos lá então. Quarta sessão, Sutra de número 21, que diz assim: se fosse admitida a cognição de uma mente por outra mente, teríamos que admitir a cognição de cognições e também a confusão das memórias. Fica muito mais claro ler assim, né? Agora que a gente tem todo esse introdutório, fica mais claro para a leitura. Aqui pode surgir uma objeção de ordem filosófica. Ao invés de postular-se a existência de um Purusha cuja consciência ilumina a mente em todos os seus níveis, pode-se supor que cada indivíduo possui certo número de mentes, com o qual mais sutil do que a que foi transcendida. É possível supor que essas diversas mentes, ao invés de serem iluminadas por uma fonte da consciência, sejam independentes entre si, e o yogi em Samadhi esteja passando pelos campos destas diversas mentes independentes, uma após a outra. Já deu para entender bem direitinho, né? Bem direitinho o que eu estava orientando e explicando, né?
uma mente sobre a outra apoiada dentro desses, né, nessa péssima analogia que eu estou fazendo referente à luneta, como se cada sequência daquela luneta que vai se abrindo fosse uma mente em si, né? Vamos seguir aqui a leitura. Tal suposição tornaria desnecessário postular a existência de Purusha, cuja consciência, de acordo com a filosofia do yoga, é a fonte de iluminação para todos os diferentes graus da mente. Ponto. Olha que interessante o que ele já vem fazer de colocação. Mas se fosse assim, seria desnecessário falar de Purusha atrás, né? Porque é Purusha que ilumina no plano de fundo todos os diferentes graus da mente. Ele é o sol que ilumina a lua. Nós já vimos. E se nós estamos levantando essa tal hipótese, quem é Purusha? O que Purusha vai fazer? Vai iluminar todas essas mentes? Então, uma mente subsequencial à outra, como é que iria se iluminar? Já traz dúvidas, né? Já traz uma série de dúvidas. Esta hipótese, porém, ao suprimir ao Purusha, causa-nos todos os tipos de dificuldades intelectuais. Agora virá um mergulho de colocações aqui. Vai haver um mergulho de suposições que serão colocadas para que nós possamos meditar e raciocinar com mais afinco. Por exemplo, se supomos existir certo número de mentes independentes, cada uma percebendo aquelas que são mais densas do que aquelas que são percebidas por aquelas que são mais sutis, então deveria haver o mesmo número de buddhas. De acordo com a filosofia do yoga, a mente é apenas um instrumento e a função da cognição. Eu vou ler pausado esse trecho. De acordo com a filosofia do yoga, a mente é apenas um instrumento e a função da cognição, que é um reflexo do aspecto cognitivo da realidade, a função Sit, é completamente diferente dela, embora necessariamente ela associada em todos os aspectos da percepção mental. Daí conclui-se, portanto, que se existirem várias mentes independentes, então terá de haver também um número correspondente de buddhas, pois cada mente deve ter seu próprio buddha separado, sendo o qual não pode funcionar. Dá um ponto aqui. Vamos de novo, vamos voltar lá em cima. De acordo com a filosofia do yoga, a mente é apenas um instrumento. É só um instrumento. A função cognição é um reflexo do aspecto cognitivo da realidade. Sit é completamente diferente dela, embora necessariamente a ela associada em todos os aspectos da percepção mental. Daí conclui-se, portanto, que se existirem várias mentes, então haverá de ter diversos buddhas, diversos centros cognitivos. Olha como é que funcionaria isso, né? Vamos seguindo aqui. Aqui ainda diz assim, pois cada mente deve de ter seu próprio buddha separado, sem o qual não poderia funcionar. Nessa interpretação aqui. Vamos seguindo. Assim, com base nesta hipótese, não teríamos apenas várias mentes, mas também um número correspondente de buddhas, cognições, né, funcionando ao mesmo tempo no mesmo indivíduo, o que significaria ou significa cognição da cognição. Deixa eu dar uma segurada aqui para nós tentar meditar um pouquinho.
Cognição. O Purusha atrás é o espectador, né? O Purusha atrás é o que está fazendo o papel do sol, está iluminando tal, mas ao mesmo tempo ele é o observador. A cognição atribuída aqui, né, a cognição atribuída aqui não poderia dar-se no espectador. Porque o Purusha é em si. O Purusha é em si. Segundo nos relata a filosofia do yoga, o Purusha é imutável, né? Ele é levado e mergulhado à matéria, ele é passado pelo período de experiência no mergulho, nas camadas mais profundas dos desdobramentos dos gunas, para coletar as experiências, as vivências, perfazer o caminho da jornada e sair do outro lado, né? Coletar as experiências, né? Ele é em si. Mas o mecanismo da cognição do entendimento, da reflexão, da análise, da percepção, né, do diálogo, da raciocínio, está em Chitta. Raciocinem comigo, me ajudem a esclarecer esse ponto, ajudem-me a refletir, apoiem-me ou dirijam-me ou acrescentem-me informações nos comentários. Mas é dessa forma que nós chegamos à constatação para o agora, né? O raciocínio e a cognição se dá dentro dos instrumentos de Chitta, porque senão nós teríamos que ver que Purusha ele se modificaria a todo momento, né? E Purusha não se modifica a todo momento, ele extrai a experiência do todo. No momento de um ciclo, né? No momento de uma passagem, do findar de um ciclo, depura-se os entendimentos, depura-se a vivência, a experiência e traz o resultado final. Esse se compõe os elementos através do corpo causal para que perfazerão a nova existência de uma nova experiência de Purusha, né? nos desdobramentos de Pakta. Mas os processos cognitivos e apoiados em Chitta. Ele apenas testemunha no plano de fundo os resultados de tudo isso. Ele apenas observa, né, no meio de tudo isso. Vamos refletir dessa forma, com esse entendimento, e vamos agora ler de novo aqui. Assim, com base nesta hipótese, não teríamos apenas várias mentes, mas também um número correspondente de buddhis funcionando, centros cognitivos, né? Ao mesmo tempo, no mesmo indivíduo, o que significa cognição de cognições. A expressão é uma palavra sânscrita, aqui que está citada na terminologia sânscrita desse sutra que nós acabamos de ler, ler em português. Tá? Ele diz assim, atiprasa, meu Deus do céu, não é um acento aqui.
é Atiprasanaga. Atiprasanaga significa não só demasiados, mas também significa reductio ad absurdum. É uma palavra em latim que aqui no livro nos aponta, que diz que a redução ao absurdo, que se refere a uma maneira de refutar uma posição, demonstrando que seus resultados seriam absurdos e impossíveis. Assim, ambos os significados aplicam-se à conclusão lógica a que nós somos levados a partir da hipótese original. Eu vou mostrar para vocês as palavras em sânscritos, né, que tem aqui. Só esperar enquadrar um pouquinho. Pronto. Aí, perfeito, enquadrou. E eu precisaria agora mostrar para vocês aonde que essa palavra está, né? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Não sei se eu vou conseguir marcar e segurar o livro, mas eu posso mostrar onde ela está aqui, né? Aqui, ó. Vocês vão ver a linha de cima e logo após a linha de baixo, a primeira palavra na linha de baixo, na citação do Sutra em sânscrito. Vou aproximar de novo. Dá um pause ali. Espero que tenha ficado nítido. Espero eu que tenha ficado nítido. Vamos aguardar agora o foco voltar. Enquanto isso eu vou me posicionando aqui. Mas então está refutando isso, né? Está refutando essa questão aqui na linha do entendimento. E está dizendo que isso seria um absurdo. Não teria como existir. Não teria maneira nenhuma de se operar e de existir. O absurdo está em ter que postular a existência de várias funções búdicas, onde somente uma pode existir. Assim como a mente integra os registros de vários órgãos sensoriais em uma composição mental harmonizada, desta forma, nosso Budi deve integrar em uma compreensão ordenada o conhecimento recebido através de diferentes níveis da mente, sendo impossível, por consequente, conhecer que o certo número de Budis possa funcionar simultaneamente, ao mesmo tempo. Ponto. Acho que eu gostei de uma palavra aqui que eu quero usar para apoiar a uma reflexão. Aqui fala assim, ó. Assim como o Chitta, a mente, integra os registros dos vários órgãos sensoriais em uma concepção mental harmonizada, os nossos 5 sentidos, né? Da mesma forma, Budi deve se integrar a uma compreensão coordenada. O conhecimento recebido através dos diferentes níveis da mente. Por isso, sendo impossível, né, conceber que certo número de Budis possa funcionar simultaneamente ao mesmo indivíduo. Então a gente extrai informações, leva-as aos campos cognitivos, mas podemos também, né, como eu estava falando para vocês, né, quando nós estamos em alta elevação de jornada espiritual, Budi começa a nos iluminar, né? Budi começa a iluminar sob a mente inferior e trazer todo o seu conhecimento, né? Começa a ser um grande apoiador. É um momento muito importante na jornada do yoga. Vamos lá que nós estamos quase findando o tempo, né? É impossível admitir a multiplicidade dos instrumentos para obtenção de conhecimento ou experiência, mas nenhuma multiplicidade pode ser admitida como referência ao agente que coordena e harmoniza todos os conhecimentos acumulados através de diferentes origens e instrumentos. Este agente, por sua própria natureza, deve ser um só,
pois do contrário, o resultado seria um caos. Aqui então, baseado em Budi, refuta então esse pensamento, né? Então, se eventualmente você ouvir falar sobre isso, eventualmente você chegar até certo ponto, eventualmente você chegar até certo isso, está aqui as explicações para te nortear o entendimento. Além desta dificuldade, agora vai falar um pouquinho sobre a memória aqui, né? Além desta dificuldade, uma outra seria a confusão de memórias. Se existem várias mentes, cada uma com o seu próprio conjunto de memórias, e havendo também muitos budis independentes, o agente coordenador que integra todas essas memórias em um todo harmonioso será ausente, resultando em caos dentro da nossa mente. O fato mais marcante em relação à nossa mente é a existência de uma perfeita coordenação e harmonização. Eu vou de novo ler essa frase. O fato mais marcante em relação à nossa mente é a existência de uma perfeita coordenação e harmonização em meio aos mais complicados e variados fenômenos das experiências mentais. Isso é particularmente contestado na prática do yoga. Quando mergulhamos em níveis mais profundos da mente e percorremos os mundos mais sutis, com todas as suas requintadas e extraordinárias experiências. Aqui mesmo diz que quando os yogis, né, mergulham nos confins das suas próprias mentes, eles mesmos não relatam essas experiências, né, que aqui estão sendo postuladas. Devemos refletir muito bem sobre isso, né? Como é que seria esse mundo e ter esse entendimento a nível acadêmico daqui do ponto onde nós estamos, para que nós possamos ter a meditação profunda sobre isso, né? Para que nós possamos ter de verdade um entendimento prático sobre essas coisas, né? Para fechar, diz assim, ó, é a última frase, né? Última frase do sutra. É o princípio búdico dentro de nós que possibilita essa coordenação, devendo assim ser rejeitada a hipótese de muitas mentes independentes, que requer a eliminação desse fator de coordenação. Que fantásticas observações, né? Que fantásticas observações. Fantásticas observações mesmo, né? Deixa eu só fazer a leitura, até como um princípio introdutório, para ver se encaixa, né, no que nós estamos falando sobre a quarta sessão. O Sutra 22, ele diz assim, ó: o conhecimento da sua própria natureza, através da autocognição, é obtido quando a consciência assume aquela forma na qual não muda de lugar para lugar. É bem profundo, né? É um raciocínio bem profundo e, mais uma vez, estamos falando de cognição, estamos falando de Buda, estamos falando lá... É lá dentro, profundo, né? Aí nós vamos para esse assunto, então, no nosso próximo encontro, né? Lá interno. Eu quero fazer uma leitura aqui para vocês, que eu deixei destacado, aqui no Sutra de número 47, ele tem uma... É a primeira sessão de Sutra número 47. Eu quero fazer uma leitura bem... vai parecer destoado, desconexo de nós estamos falando,
porque aqui está tratando de um outro assunto, mas aqui vai citar buddhi, a cognição, né? Para nós podermos ter algumas colocações a mais para a meditação do que nós estamos ali confrontando ou que nós acabamos de confrontar. Espero que que isso aqui não cause em nós desvio ou perda de raciocínio ou que nos tire do caminho, mas eu acredito que não, porque não é isso o meu desejo, não é isso a minha vontade. A minha vontade é que traga informações para você, para que você, apoiada nelas, possa refletir um pouco mais sobre o que nós acabamos de ver aqui. Referindo-me ao primeiro sutra, ao sutra da primeira sessão, o sutra de número 47. Este sutra mostra que a iluminação espiritual começa a inundar a mente quando o yogi atinge o último estágio de Nirvikara Samadhi, e esta fronteira que separa o intelecto do princípio espiritual imediatamente superior, buddhi ou intuição. Nesse estágio, a luz de buddhi, sabedoria, fonte de sabedoria e espiritualidade, começa a espargir o seu esplendor sobre o intelecto. Iluminando desta maneira, o intelecto deixa de ser um escravo do eu inferior e passa a ser um instrumento voluntário do eu superior. Quando por meio de Atma, Buddhi, Manas, mente, a mente superior, pois as distorções, as ilusões associadas ao intelecto não são realmente inerentes a este princípio. São consequências da ausência da iluminação espiritual. Um intelecto iluminado pela luz de Buddhi e sob o controle de Atman é um instrumento magnífico, poderoso, que até mesmo os adeptos usam constantemente no seu trabalho. E aqui no Sutra 48, na sequência, diz assim que esse estágio, a consciência é portadora de verdade e retidão. Né? Claro que você pega essa palavra verdade e retidão e leve ela ao estágio mais profundo que você possa imaginar espiritual, né? Isento de erro, isento de achismo, isento de dúvidas, né? Não é algo fragmentado, não é algo de dúbio, mal colocado, mal empregado, não, verdade e retidão. As ações que esse entendimento nos traz, nos deliberam para o exato. E seguir este caminho, né, seguir as orientações que vêm dali é andar na exatidão, não tem erro. Então acho que é algo que eu quis trazer para o fechamento. E fechamos por aqui então, até o nosso próximo encontro, né? No nosso próximo encontro nós já fechamos. Muito obrigado e namastê.